No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 pontos de atenção que você deve ter quando for conduzir esse processo de feedback com profissionais que têm esse laço de família ou esse laço de amizade e que não estão entregando aquilo que você esperava. Acompanhe a gente nesse vídeo. Já fizemos 2 vídeos sobre esse tema, tá muito interessante. A gente vai deixar aqui em cima, assiste para esse vídeo fazer ainda mais sentido para você. O primeiro ponto de atenção que você tem que ter na hora de conduzir esses processos é coerência. O que isso significa? Você não pode conduzir com algumas pessoas e não conduzir com outras. Não tem como você escolher, eu vou conduzir esse processo com um amigo que não tá entregando e que não tá legal, mas com meu tio eu não vou conduzir. Não tem como, porque senão você vai estar colocando todos esses laços em risco do mesmo jeito. Porque aí o cara vai entender que ele tá entrando numa esfera de preferência e isso mais machuca do que qualquer ação que você possa ter. Pior, se entrar ainda numa vertente de preferência, ainda vai. O problema é se ele entrar na vertente de perseguição. Aí acabou. É isso. Se ele se sentir ainda, o outro, ele prefere o outro do que eu, você ainda tá no lucro. O pior é se ele falar assim, o cara tem um B.O. comigo. Ele me persegue. E olha cara, que eu sou amigo dele, e olha que eu sou da família. E olha que eu entrego. E olha que eu entrego. Entendeu? Nossa. E olha que eu faço, ele não gosta de mim, ele tem inveja de mim. Sei lá que diabo que ele vai falar que é você isso. tem. Essa você tem que ser justo. Essa questão de coerência, de justiça, ela é muito importante. Se você está disposto a levantar e fazer esse processo dentro da sua empresa, ou seja, pegar todas as pessoas que têm laço familiar, laço de amizade, que não está produzindo, que não está ajudando a empresa, que não está legal e levar esse assunto para frente, você precisa levar todos ao mesmo tempo. Porque vai chegar um momento em que um vai estampar, mas o outro, e aí o outro eu também tô tratando, eu também tô conversando. Então assim, não fica nada individual, não fica nada pessoal. E levando em consideração que tem um laço de amizade ou um laço de família, o fato de não ser pessoal vai ser extremamente importante para diminuir o risco de quebrar esse laço. O segundo ponto de atenção, eu considero que ele tem que ser um ponto de atenção com todos os colaboradores, independente de laço, de família, de amigo, mas quando você tem esse laço, você precisa ficar um pouco mais atento porque ele gera um sentimento muito perigoso que se chama humilhação. O segundo ponto de atenção é não chamar atenção em público. Não expor a pessoa a uma situação de, olha, você não pode fazer isso, e tem uma galera ouvindo, e tem uma galera escutando ou vendo. Quando você faz isso com um funcionário normal, também não é legal, porque elogia em público e chama atenção no particular. Já não é legal. Mas ainda assim, você nem sempre desperta esse sentimento de humilhação, de tipo assim... Ou então, mesmo que despertar o sentimento, a questão principal é que não corre o risco quebrar o laço. O laço, exato. Tipo, você o até tema pode do gerar, vídeo é esse, entendeu? Você pode até gerar o sentimento de humilhação, mas não tem em xeque nenhum tipo de sentimento, né? Não tem nada de laço familiar ali. Então, quando você tem uma questão familiar com essa pessoa, evita, não faça isso. O processo que era para diminuir o risco aumenta. Aumenta. A pessoa pode se sentir humilhada, exposta. Se você tava com medo de... E aí ela vai falar assim, poxa, não vim aqui pra isso, não vim aqui pra ser humilhada, nananã e tal. Então, você aumenta 2 vezes o risco daquela relação, ao invés de você fazer um feedback bacana... E salvar esse laço, você tá pondo ele aí no você buraco. acabou de triturar ele, né? Isso é muito perigoso. E acontece. Porque o laço familiar, o laço de amizade, ele é muito sensível. Então, episódios como esse, ele potencializa, ele pega força muito rápido. Para um colaborador, ele não gostou daquilo que você falou, do jeito que você falou, ele pede as contas e vai embora. E também não é legal, mas o tema do vídeo não é esse. Já com um laço de amizade, com um laço familiar, esquece. Era tudo que precisava para romper o laço. E aí é onde a gente olha e fala, puta, não valeu a pena. Perdi um amigo, perdi um tio, a mãe do João não fala mais comigo. Então, conduzir esse processo, que a gente explicou no vídeo passado, era justamente para evitar que isso acontecesse. O terceiro ponto de atenção que você precisa ter com esse tipo de processo é que
você precisa ter constância. O que isso significa? Você precisa começar e terminar. Esse é um tipo de processo que não dá para ficar pela metade. Se você chega junto com um profissional que tem um laço com você, seja de amizade, seja de família, e você inicia um processo desse e não termina, você acabou de construir um monstro, porque você acabou de entregar a seguinte mensagem: olha, eu sentei com você, a gente ajustou algumas coisas e tá tudo resolvido, e tudo mudou, e tudo deu certo. E aí essa pessoa vai entender que as atitudes, as ações que ela teve depois daquela conversa, já era, tá feito, funcionou. Foi o suficiente. E aí, se você tentar ter essa conversa mais uma vez com esse profissional, não vai ter o mesmo peso. Ela não vai entender o quanto aquilo é sério, porque afinal de contas, da primeira vez não deu em nada, né? E aí, você caminha num sentido de que cada vez mais você tá aumentando o risco de romper esse laço que você tinha. Então assim, qual que é a sugestão que a gente deixa para vocês? Vai fazer esse processo? Vai do começo ao fim. Senta, faz o alinhamento de expectativa, acompanha e encerra. Então acompanhou, resolveu, chega junto e fala: olha, parabéns, a gente passou por tudo isso, resolveu e bola para frente. Chegou no final, não deu certo, processo de desligamento. Senta junto, fala que tentou, que mesmo assim não funcionou, e antes de acabar o laço, é melhor encerrar a parceria profissional. Mas você precisa começar e terminar, porque se você deixar pela metade, a chance de vocês terminar esse laço é gigantesca, porque aí isso vai acontecer lá na linha do tempo, lá na frente, e aí é tarde demais. E assim, confia na gente. A gente já passou por todos os modelos. A gente já deixou para resolver lá na frente, a gente já começou o processo que não terminou, a gente já fez de tudo. E o que a gente está trazendo para vocês é as poucas soluções que a gente encontrou que teve um bom resultado. Então assim, infelizmente, tem laços nossos que ficaram abalados nessa metade do caminho. E essa questão de começar e terminar é essencial para garantir que as coisas vão mudar. E a gente até é uma questão até de se responsabilizar, né? Você falar assim, poxa, talvez se eu tivesse agido diferente em algumas coisas, talvez eu poderia ter salvado ou o profissional ou a relação. Ou no mínimo a relação, né? Ou no mínimo a relação. Quarto ponto de atenção, coragem. Você precisa ter coragem para poder fazer esse processo de feedback com alguém que é do seu convívio, laço familiar ou de amizade. Naturalmente, a gente tenta se esquivar daquilo que incomoda. Dar feedback já não é uma coisa tão legal e fácil e natural. A gente faz ser natural conforme você pratica, enfim, exercita. E dar feedback para alguém que você tem relacionamento é ainda mais difícil. É ainda mais... Você se sente constrangido às vezes, você tem medo de magoar. Muitas vezes, por falta de coragem, você deixa quieto. Você prefere não fazer. Ai, a pessoa vai perceber, eu vou dar uns toques. Nossa, eu vou dar uns toques. Não é possível que ela não entendeu. Não, não é tão entendeu. óbvio, não. Não tem óbvio. Não existe nada óbvio. E a questão da coragem, eu acho que é tão importante, porque às vezes por falta de coragem, você também acaba não enxergando os defeitos. Com medo de ter um problema ali, você nem enxerga. Sabe assim? Então essa questão da coragem é um ponto de atenção muito forte. Você precisa despertar isso dentro de você e falar, não, eu preciso enfrentar isso, né? Eu preciso enfrentar isso. Porque a partir do momento que você toma essa decisão, olha, eu preciso resolver isso, eu preciso enfrentar essa situação, tudo muda. Você começa a enxergar os defeitos, porque se você não tiver coragem, nem enxergar você enxerga. Nem enxergar você enxerga. Enfim, esse quarto ponto, ele é muito, muito importante. Sem ele, você não consegue exercer nenhum dos outros pontos. Se você não tiver coragem, você não consegue fazer nada. Você não consegue enxergar, você não consegue tratar, você não consegue acompanhar, dar feedback, nada. O alinhamento de expectativa fica pobre, né? Porque como ou você não faz. Não, aí você fala, não, eu vou fazer. Aí você, como você não tem coragem, aí você vai fazer o alinhamento de expectativa. Não é. É que você sabe, senão o João vai ficar magoado. Não, cara, não tá legal. Não foi isso que a gente combinou, que eu espero de vocês.
ter a coragem para falar. Coragem para falar não é ser mal educado, não tem nada a ver com isso. Mas é encarar de frente, ser transparente, mandar real. Olha, inclusive pelo laço que a gente tem, eu acho que eu tenho condição de tocar esse assunto com você. Então eu acho que a coragem é assim... primordial. É o gatilho. Senão você vai fazer tudo pela metade, tudo porco, e você vai colocar o laço de amizade ou de família em risco do mesmo jeito. Aí não adiantou nada você fazer todo esse empenho, esse esforço pra salvar, porque mesmo. Vai ficar pela metade. Quinto e último ponto. Qual que é o último ponto? Time. Puta que pariu, esse é B.O. Tô no meio de um processo desse aí, velho. Quinto e último ponto, time. Você tem um laço, seja de amizade, seja familiar. E isso já é enxergado pelo time um ponto fora da curva, um ponto de atenção, é alguma coisa que às vezes incomoda o time, naturalmente. Porque tem muita gente que tá ali se dedicando, se esforçando e se entregando e que não vai conseguir alcançar algumas coisas pelo simples fato de não ter esse laço. É assim que funciona a cabeça. É assim que o time pensa, entendeu? Esse é o problema, esse é o gatilho, né? Porque eles enxergam, o time enxerga como concurso. Exatamente. Essa pessoa, ela tem estabilidade. Ela tem estabilidade. E aí, é sua função garantir pro time que não. Que se essa pessoa tá ali, ela tá ali porque ela é profissional. O fato dela ter um laço familiar ou um laço de amizade é extracurricular, entendeu? Aquilo não tá associado à função que ela exerce, a cadeira que ela senta, as coisas que ela faz. Então, assim, você precisa conduzir o time de uma maneira muito sóbria a respeito de todas essas relações. E quando você tem o caso de um profissional que tem um laço e que ele não está produzindo e que você vai atuar junto, você precisa, inclusive, acalmar o time em relação a isso. Porque provavelmente não, 99% de certeza, o processo que você vai conduzir com esse profissional é diferente do processo que você vai conduzir com outros profissionais. Porque aqui, além de você tentar salvar o profissional, porque o turnover custa caro, você ainda vai tentar salvar o laço de relacionamento que vocês têm. Então, assim, você precisa, de maneira muito sóbria, muito transparente, inclusive com o time, deixar muito claro que, olha, eu estou tratando pelo fato de ter um laço e vocês sabem o que está acontecendo, qual é o laço, como é a situação, a gente vai conduzir de uma maneira diferente aqui. É deixar claro para todo mundo, entendeu? Né? Eu acho que isso não é vergonhoso. Se a gente pudesse colocar um sexto ponto, seria clareza. Seria uma que tá dentro, né? Exatamente, que tá dentro, tipo, você precisa mandar a real. E mais uma vez, isso não é falta de educação. É você chamar um colaborador de lado aqui e ele falar assim pra você, seu tio falou desse jeito comigo, a sua prima falou daquele jeito comigo. E você chegar junto e falar, cara, eu entendo, ele tá errado e eu vou conversar com ele. Apesar de ser a minha prima, ela não pode fazer isso com você, em momento algum eu dei essa liberdade para ela, então fica tranquilo que eu vou sentar com ela e eu vou alinhar isso com ela e eu vou conversar isso com ela. Então você mostrar pro time que você tá junto com eles e que o laço que você tem é independente, com os outros profissionais ali do laço familiar, amizade, não vai contaminar, é extremamente importante, porque se o time tiver a sensação térmica de que esse laço que você tem de relacionamento ou de amizade pode contaminar a carreira profissional deles... Nossa, aí é um pega pra cá. Aí, meu irmão, esquece. Aí lambuzou. Aí os melhores vão sair correndo, porque a primeira coisa que acontece, o cara fala o seguinte, o quê? Eu? Ficar aqui? Por quê? Quem vai sentar na maior cadeira é sempre o amigo, é sempre o tio. Os que ficam são os ruins, que vão colocar a culpa na improdutividade, da própria improdutividade no amigo ou no familiar. Eu não faço isso, porque, né? Olha lá, o amigo do dono ali, fica o dia inteirinho sentado e aí sobra... Cara, vira assim um pandemônio. Não. E a nossa empresa Curva não. de rio mesmo, vai parar tudo que é ruim ali. E tanto eu quanto a minha irmã, a gente tem essa habilidade muito forte. Inclusive com profissionais de outras empresas. A gente tem um olho de águia muito bom. A gente olha no mercado
e fala, puta, tem um diamante dentro daquela empresa que tá com esse sentimento, porque lá eles não estão conduzindo esse processo direito. A gente vai lá e na hora. Mas é na hora. E tem vários profissionais na nossa empresa que são excelentes, que vieram dessa maneira, que estavam em outras empresas familiares, que não estavam contentes, porque essa condução não era bem exatamente, feita. esse laço, esse bolo de relações não estava transparente para todo mundo, e na hora do cara correr o risco, o cara sai fora. E pra gente é extremamente importante ter pessoas que têm experiência e vivência em empresas familiares. Tanto é que, dependendo do cargo que vai ocupar, essa é uma das primeiras coisas que a gente olha. Já trabalhou numa empresa familiar? Porque se você não trabalhou numa empresa familiar, eu preciso te contar algumas coisas. Ó, aqui acontece algumas coisas nesse sentido, aqui acontece isso, aqui tem esse cenário é diferente. O nível de padronização O nível é de padronização, o nível de processo, o nível de relacionamento, é diferente. É tanta coisa diferente. Se a gente olha para o mercado, encontra um puta de um profissional que trabalha numa empresa familiar e que está encontrando esse ponto de dificuldade, eu não preciso oferecer mais nada pro cara. Eu não preciso oferecer salário, eu não preciso oferecer benefício, eu não preciso oferecer nada. Esse cara, ele tá esperando a oportunidade, porque lá onde ele tá, ele sabe que a oportunidade não vai vir. Ou, pelo menos, é o que ele sente. São as pessoas que falam assim, não, onde eu for eu me garanto, eu faço meu salário, eu conquisto, eu ganho meu espaço. E aí o que a gente faz? E pessoas assim não ficam em lugares que tem barreiras muito grandes, porque eles falam, não dá, vou para o lugar que tem oportunidade, tchau. E aí o que a gente faz? A gente vai lá, traz esses profissionais, é transparente, fala, olha, você vai encontrar, tem esse problema aqui, tem isso aqui acontecendo, mas ó, você entende que a gente está num processo de evolução, estamos crescendo, e fica tudo certo. Lidar com o time a respeito dessas relações também é muito importante. Eles precisam entender se o que prevalece é o profissionalismo, é a competência, ou se o que prevalece são os laços familiares e os laços de amizade. E eu já te adianto, se você deixar transparecer para o time que o que prevalece são os laços de amizade ou laços familiares, o formato da sua empresa vai ser esse que a gente acabou de falar. Os melhores vão embora na hora. Então esse é o último vídeo de uma sequência de 3 vídeos onde a gente fala sobre o processo de alinhamento de expectativa, feedback de colaboradores que são da família ou então que tem algum tipo de laço de amizade e afins. É um assunto extremamente quente, mas a gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dica, alguma coisa para explanar, para contar para nós, deixa aqui nos comentários. Se você acha que esses vídeos podem ajudar alguém, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo.